Olá para todos, chegamos então no mais sensível dos tipos penais, provavelmente todo o ordenamento jurídico brasileiro: estupro de vulnerável, crime do artigo 217-A do Código Penal, que possui uma redação complexa em termos do quão ampla a tipicidade é, e possui uma série de julgados bastante recentes que nós precisamos analisar com muito cuidado. Eu tenho certeza que toda a modificação jurisprudencial quanto ao estupro de vulnerável vai despencar nas provas nos próximos meses, então bastante atenção aqui. O crime do artigo 217-A diz: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena é de reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. O estupro de vulnerável, portanto, é o crime praticado contra uma pessoa menor de 14 ou pessoa vulnerável. O verbo núcleo, no estudo da tipicidade objetiva, é ter, o que significa que o crime prescinde, ou seja, não depende de nenhum tipo de violência. Basta que o agente pratique a conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com a vítima que tem as características do artigo 217-A. Aí se pergunta, mas e se o agente se utilizar da violência para realizar o ato sexual com a criança? Nesse caso, haverá também estupro de vulnerável, mas o crime correspondente à violência. Sim, a tese que é, por exemplo, de Rogério Greco, é defendida por muitos doutrinadores, no sentido de que, como a violência ou a grave ameaça não são meios de execução do estupro de vulnerável, caso ocorram, eles podem ser punidos de maneira autônoma, razão pela qual o tipo penal protege a liberdade sexual, mas não exatamente a integridade físico-psíquica da vítima, mas a dignidade sexual do vulnerável, não sendo, portanto, bis in idem, caso o indivíduo utilize de violência ou grave ameaça para submeter um menor de 18 à prática do estupro de vulnerável. Então, mas, obviamente, né, se houver essas condutas, além de podermos puni-las de maneira autônoma, ainda teremos a tipicidade do estupro de vulnerável. Os atos sexuais praticados são conjunção carnal e ato libidinoso diverso. Nós já estudamos o conteúdo destes. Não depende de violência ou grave ameaça, podendo ser punidos autonomamente, como nós dissemos. Vejam. Nesse contexto, vários julgados já foram ao STJ e precisam, por nós, ser estudados aqui, no que diz respeito à vulnerabilidade do menor de 14 ou da pessoa que é um deficiente mental ou que não tenha necessário discernimento para a prática do ato. Vamos fazer isso assim que terminarmos a classificação geral do estupro de vulnerável. E vamos aqui descer em todo um histórico de julgados do STJ, histórico este que vai ser um pouco complexo e, de certa maneira, cheio de algumas reviravoltas, e até julgados que supostamente violam a própria jurisprudência sumulada do STJ dos últimos 2 anos. Mas antes disso, vejam, quanto aos sujeitos, o sujeito ativo, crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Quanto ao sujeito passivo, é o menor de 14 anos, em um critério meramente biológico. Basta que a vítima seja menor de 14. Não se exige que o menor de 14 tenha alguma capacidade ou incapacidade, presumindo-se sua vulnerabilidade de forma absoluta, como nós vamos ver. O sujeito passivo também pode ser a pessoa enferma ou o deficiente mental, no qual se adota aqui um critério biopsicológico. A enfermidade ao qual se refere o artigo 217-A é aquela enfermidade que retira a capacidade de consentimento ou compreensão da vítima. Imaginemos doenças como o Alzheimer,
a demência, o Parkinson, Parkinson avançado, né? Doenças que fazem com que a vítima não tenha uma correta compreensão daquilo que acontece à sua volta, tornando-a vulnerável pela incapacidade de consentimento. Já a deficiência mental diz respeito a algum tipo de transtorno mental que faz com que a vítima tenha uma capacidade intelectiva bastante reduzida. E isso é utilizado pelo agente para a realização do ato sexual. O terceiro conjunto de sujeitos passivos são as pessoas que não têm um discernimento, ou, na verdade, que não podem oferecer resistência na prática do ato. Essa ausência de discernimento pode ser permanente ou fugaz, como acontece, por exemplo, em pessoas que estão em coma alcoólico, que estão desacordadas, que foram drogadas para a prática do ato sexual. É comum se falar no remédio conhecido como Boa Noite Cinderela, no qual a vítima dorme depois de consumir e o ato sexual é realizado com ela desacordada. Curiosamente, a droga conhecida como a rape drug, né, como essa droga do estupro lá fora, foi por algum tempo o emitartarato de Zolpidem. O Zolpidem, cuja utilização se popularizou no Brasil, aumentando a receita em mais de 400% ao ano. Mas essa é outro assunto. Pois bem, senhores, já nesse conjunto de sujeitos passivos, existe uma certa discussão na doutrina. Por quê? Vejam, o parágrafo 5º do artigo 217-A afirma que as penas previstas no caput e no parágrafo 1º, além do parágrafo 3º e 4º desse artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriores ao crime. Em tese, esse parágrafo 5º está estabelecendo a natureza absoluta da vulnerabilidade do menor de 14 anos, ou do deficiente, ou do doente mental. E por que existe aqui uma discussão significativa? Porque a Lei 13.146 de 2015, que disciplina o direito das pessoas com deficiência física ou mental, estabelece no seu artigo 5º o direito à liberdade sexual dessas pessoas. Assim sendo, deficientes mentais precisam ter, sim, alguma liberdade sexual. Uma liberdade que, é claro, precisa ser compatível com a sua capacidade, precisa ser compatível com a sua capacidade de discernimento, mas ainda assim não se pode presumir a incapacidade pelo fato da pessoa ser deficiente mental. Isso leva esse conflito esse conflito aparente que leva ao importante diálogo das fontes, leva autores como Rogério Sanches Cunha a afirmar que é necessário fazer nessa discussão uma certa ponderação de valores e afirmar que o parágrafo 5º não pode ser interpretado de forma literal para todos os deficientes mentais, ou mesmo para aqueles deficientes mentais que têm a capacidade de discernimento reduzida, porque eles também possuem a liberdade sexual enquanto direito. Nesse contexto se percebe, de certa maneira, uma certa moralidade social que, ao falar sobre direitos sexuais, coloca-se muitas barreiras e tabus morais sobre sobre a conversa e sobre a própria noção de que o exercício da sexualidade e dos direitos sexuais e reprodutivos são direitos, são prerrogativas da pessoa e que essas prerrogativas também devem ser respeitadas para os deficientes mentais. Mas fato é, caso o deficiente não tenha a mínima capacidade de discernimento, por óbvio, será ele vítima de estupro de vulnerável, caso alguém se aproveite dessa falta de discernimento no caso concreto. Mas isso não pode ser
presumido pelo simples fato de o indivíduo ser deficiente mental, porque isso nega os direitos previstos no Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Pois bem, no que diz respeito à tipicidade subjetiva, temos o dolo. Há aquela mesma discussão sobre o elemento subjetivo especial, se é necessário um especial fim de agir ou não. Prevalece na doutrina, da mesma forma que falamos sobre o crime de estupro, que não existe nenhum especial fim de agir que se coloca como exigência, como elemento subjetivo especial do tipo. Isto é, basta que o agente pratique um ato que seja objetivamente libidinoso contra menor de 14 anos, né, com um menor de 14 anos, ou como pessoa que não consegue exercer sua vontade, sua capacidade de discernimento, para que o crime seja de estupro de vulnerável. Mas aqui é necessário fazer sempre uma importante discussão sobre o erro de tipo. Caso o agente desconheça a idade da vítima, haverá erro de tipo essencial, aplicar-se-á o artigo 20 do Código Penal, afastando o dolo, e por isso, só permitindo-se a punição por culpa, como não há modalidade de estupro culposo, deve o agente não ter qualquer responsabilidade criminal. O fato será atípico. É isso mesmo. Se o agente desconhece a idade da vítima, não haverá crime por erro de tipo essencial, por afastamento da tipicidade subjetiva. Isso não tem nada a ver com a discussão sobre o caráter absoluto ou relativo da vulnerabilidade do menor de 14. Isso tem a ver com a tipicidade subjetiva, que deve estar satisfeita. Dolo é a vontade consciente de praticar os elementos descritivos do tipo penal, e se a idade da vítima é uma elementar do tipo, seu desconhecimento levará a erro de tipo e, consequentemente, à tipicidade da ação. E esta é a única consequência jurídica possível perante este desconhecimento. Por isso que é importante os órgãos encarregados da persecução penal firmarem nas provas a demonstração de que o agente conhecia a idade da vítima à época da conduta. Caso contrário, se a acusação não conseguir provar isso, a tese de erro de tipo precisa ser encarada como uma tese plausível se não for desmentida por algum elemento de prova. Pois bem, no que diz respeito à consumação, o crime é material e instantâneo, consuma-se com a realização das condutas típicas, ou seja, da conjunção carnal ou do ato libidinoso distinto, não sendo necessário sequer o contato físico entre a autor e a vítima na modalidade ato libidinoso. Aliás, nesse sentido, se tem vários julgados do STJ, trago apenas um exemplo do informativo 587, no qual se afirma desnecessidade de contato físico para deflagração de ação penal por estupro de vulnerável. A conduta de contemplar lascivamente, sem contato físico, mediante pagamento, menor de 14 anos desnuda em motel, pode permitir a deflagração da ação penal para apuração de estupro de vulnerável. E aqui se afirma, né, justamente o que seria um ato libidinoso para a prática dessa espécie de crime. E isso nós já debatemos. A ação penal é pública incondicionada e a competência é da Justiça Estadual via de regra do juiz singular, via de regra estadual. O parágrafo 3º e parágrafo 4º trazem qualificadoras relacionadas à lesão corporal de natureza grave e à morte. As mesmas observações que fizemos do estupro qualificado pela lesão grave ou pela morte aplicam-se aqui. Via de regra, só poderemos imputar as qualificadoras quando o resultado surge a partir de préter dolo, prevalecendo que, caso os resultados sejam gerados por dolo, haverá concurso de crimes entre o delito autônomo doloso e o estupro de vulnerável simples. Então, se o indivíduo, no ato sexual, mata menor de 14 anos, intencionalmente, haverá homicídio, nesse caso até qualificado por ser a vítima menor de 14 anos, e estupro de vulnerável em concurso formal de crimes, muito provavelmente. Beleza. Bom, chegamos aqui à discussão importante, que é:
Existe uma súmula do STJ, a súmula 593, que não foi cancelada e que hoje está em uma importante discussão. Ela é palco de uma importante discussão. A súmula 593 possui a seguinte redação. Veja. Para a caracterização do estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A caput do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique o outro ato libidinoso com menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência de crime. Esse entendimento vai ao encontro do parágrafo 5º do artigo 217-A, que foi positivado pela Lei 13.718 e que tem uma redação muito semelhante e que, já discutimos, deve ser afastada apenas para o deficiente mental no que diz respeito à capacidade de consentir de determinados deficientes. Mas vejam, via de regra, aquela pessoa menor de 14 anos, que é o objeto da súmula 593, possui uma vulnerabilidade absoluta. Não há que se discutir que o menor de 14 anos tinha experiência sexual pretérita ao fato. Não, não. É menor de 14, é vulnerável, ponto final. Bom, algumas teses começam a bater a porta do STJ. A primeira delas diz o seguinte: e até falamos relativamente sobre isso quando tratamos do estupro nas suas duas modalidades, conjunção carnal e ato libidinoso. E se o ato libidinoso praticado com menor de 14 for leve ou fugaz, será que ele não pode ser desclassificado para importunação sexual? Parte da doutrina encampa esta tese. Para o STJ, aparentemente não. Informativo 740 diz: presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, vejam que esse dolo específico para a maior parte da doutrina nem é necessário, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual. Então, para o STJ, não há que se falar em desclassificação, bastando, portanto, o contato sexual entre o autor e a vítima, independentemente do relacionamento entre os dois, independentemente da experiência da vítima. Inclusive, sobre aquele velho argumento do beijo lascivo, que o beijo lascivo não poderia ser considerado ato libidinoso, tendo em vista a sua superficialidade em comparação à conjunção carnal, o STF, lá no informativo 954, afirma que é perfeitamente possível que o estupro de vulnerável seja tipificado a partir de um beijo lascivo, já que se trata de um ato libidinoso, não sendo necessário nenhum tipo de ato sexual mais profundo, por assim dizer. Pois bem, chegou então no STJ um caso bastante curioso. O RESP 1919722 foi de dois jovens namorados, cujo relacionamento foi aprovado pelos pais da vítima, sobrevindo um filho e a efetiva constituição do núcleo familiar. Neste caso, tivemos o STJ foi contemplado com um dilema quase impossível de se solucionar. Até aqui, e se eu não me engano, este primeiro caso foi em 2022 que bateu a porta do STJ. Veja que se essa aula fosse gravada alguns anos atrás, eu pararia aqui quanto à vulnerabilidade do menor de 14. Mas quando esse caso bate a porta do STJ, o STJ se vê diante de um dilema. O jovem tinha 20 anos. A moça, 12. Os dois viviam juntos. Eram do interior
de família simples. A família da moça aprovava a união, a do rapaz também. Ela engravidou e teve um filho. Ele criava o menininho e ainda sustentava a família. Nesse cenário, caso o STJ permitisse que a condenação transitasse em julgado, muitas coisas indesejáveis aconteceriam. Primeiro, a moça provavelmente iria para o conselho tutelar e perderia o filho, que também seria levado para um orfanato, ou então ela seria recebida pela família, que já não tinha condições econômicas de cuidar dela, o menino iria ficar sem o pai, sem o contato familiar e, obviamente, o rapaz, que não tinha nenhuma passagem pela polícia e nenhum antecedente criminal e que possuía trabalho com carteira assinada, condenado por estupro de vulnerável, sua vida acabaria a partir de então. O STJ, então, fez uma ponderação de valores. Ele considerou que, nesse contexto, seria necessário perceber, número 1, que a Constituição protege a família em seu núcleo fundamental. E esta proteção da família exercida pela Constituição precisa ser ponderado juntamente com a proteção que se dá à dignidade sexual do vulnerável. No sentido de que nem sempre a proteção da dignidade sexual do vulnerável será mais importante ou mais relevante do que a proteção da família em todos os seus desdobramentos, no contexto em que estas podem se dar. Além disso, é necessário perceber que a aplicação da pena aqui não teria nenhum propósito preventivo, já que não seria necessário para garantir que o indivíduo não mais delinquisse, uma vez que ele não era um delinquente contumaz, e a pena traria muito mais prejuízos para todos os personagens envolvidos do que benefícios para o ordenamento jurídico penal. Assim sendo, o STJ contemplou a sua própria súmula. Súmula essa que foi produzida a partir do tema repetitivo 918. O Superior Tribunal de Justiça, então, abriu um distinguishing ao tema 918. O que é essa expressão distinguishing, que não é oriunda do sistema jurídico adotado no Brasil, né, que é do sistema jurídico romano-germânico? Normalmente, a expressão distinguishing se refere ao sistema jurídico anglo-saxão, ou da common law, no qual o precedente jurisprudencial de um tribunal superior é vinculante a toda a estrutura hierárquica inferior do judiciário, né, hierarquicamente inferior do judiciário. Então, para que um juiz julgue contrário a um precedente vinculante, ele precisa, os advogados, as partes, precisam demonstrar que aquele caso é diferente, né? O distinguishing é nada mais do que a demonstração de que o caso é distinto, de que o caso possui particularidades que fogem do precedente vinculante, foge do caso do precedente vinculante. O STJ, então, faz o distinguishing e ele faz isso para não ter que cancelar a súmula e nem para não ter que desdizer a súmula e conclui o seguinte: olha, no caso da súmula, o agente era muito mais velho do que a moça, né? No caso da súmula, a moça tinha, a vítima tinha 8 anos e o cara tinha mais de 20, acredito eu. No caso da súmula, no caso que gerou a súmula, no tema repetitivo 918, não houve a constituição de família porque, inclusive, a moça não engravidou, ela foi vítima de uma violência, embora já tivesse experiência sexual anterior, mesmo com a idade tão jovem. E no tema da súmula não houve uma tolerância das famílias
quanto à prática da conduta. Toda essa realidade fez com que o Superior Tribunal de Justiça proporcionasse esse distinguishing, afastando a punibilidade do caso. O que, a meu ver, consistiu na aplicação do princípio da irrelevância penal do fato e não do princípio da insignificância. Afasta-se a punibilidade pela desnecessidade de pena. A partir desse distinguishing, que abriu uma porta bastante importante no STJ, começou a pulular vários outros casos semelhantes no Superior Tribunal de Justiça. E o STJ passou a considerar o distinguishing, criando quase que uma dogmática da relativização da vulnerabilidade do menor de 14. O melhor informativo que sintetiza esta nova compreensão jurisprudencial é o 777 do STJ de 2023, que diz: admite-se o distinguishing quanto ao tema 918 do STJ, na hipótese em que a diferença de idade entre acusado e vítima não se mostrou tão distante quanto o acórdão paradigma, primeiro requisito. O réu possuía 19 anos, ao passo que a vítima contava com 12. Esse 19 e 12 anos não é a diferença do acórdão paradigma, mas é do julgado que o STJ está julgando no informativo 777. Ou seja, nesse caso, a idade é próximo bastante para autorizar o distinguishing, bem como a concordância dos pais da menor, segundo requisito, somado à vontade da vítima de conviver com o réu, terceiro requisito, e o nascimento do filho do casal, o qual foi registrado pelo genitor, quarto requisito. Presentes esses 4 requisitos, nós temos o distinguishing que afasta a punibilidade do caso. Mas vejam, o próprio STJ, embora já tenha alguns julgados a esse respeito, e o último julgado tenha sido publicado no ano de 2024, de forma bastante recente, possui algumas decisões, principalmente da 5ª turma, que não são tão favoráveis assim a essa distinção à súmula 593, positivada a partir do tema repetitivo 918. A gente pode ver, por exemplo, que no informativo 787, o STJ decidiu que não cabe a distinção realizada no julgamento 1977-165, caso de 2 jovens namorados cujo relacionamento tinha aquiescência genitores da vítima sobrevindo um filho, na hipótese em que não há consentimento da responsável legal, o que impossibilita a relativização da presunção de vulnerabilidade do menor de 14 no estupro de vulnerável. Eu gostei aqui da sinceridade. Na prova, numa prova oral, numa prova discursiva, você vai utilizar o termo distinguishing para demonstrar o conhecimento da jurisprudência atualizada dos tribunais. Mas, com todo respeito, não foi um distinguishing, foi um overruling. E qual é a diferença? O distinguishing é a demonstração de que o caso que se julga é diferente daquele que gerou o precedente. O overruling é a demonstração de que a jurisprudência precisa ser superada. E precisa ser superada porque a sociedade mudou ou, de certa maneira, a lei mudou. Na verdade, a súmula sempre foi um tanto quanto autoritária. E ela parece não compreender que a dinâmica social hoje, ela é um pouco diferente desse rigor quase puritano que o STJ quer estabelecer a partir do artigo, de uma interpretação absoluta do artigo 217-A. Eu não estou dizendo de forma alguma que a gente pode relativizar condutas de relações sexuais com crianças, ou seja, menores de 12 anos. Mas estou dizendo que entre os 12 e os 14 anos, idades às quais o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente não reconhece a existência de uma criança, mas de um adolescente, presumir a vulnerabilidade absoluta me parece negar a realidade. Seria necessário observar caso a caso. E nesses contextos, o STJ está finalmente observando e relativizando a vulnerabilidade em alguns casos.
No informativo 803, o STJ disse que para a caracterização do delito de estupro de vulnerável é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, ou seja, eles insistem que a súmula ainda está vigente. Sua experiência sexual anterior, existência de relacionamento amoroso, haja vista a presunção absoluta da violência em casos de conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos. Na espécie, a ofendida, à época com 13 anos de idade, foi submetida à prática de conjunção carnal. O réu, naquele tempo, contava com 20 anos de idade. A gravidez da vítima em decorrência do conúbio sexual e o nascimento de uma criança dessa relação não diminui sua responsabilidade penal. Ao contrário, incrementa a responsabilidade, atraindo causa de aumento de pena. A Constituição de Família não exclui per se a punibilidade da conduta, pois, no caso, além de o réu não haver registrado a criança, o seu relacionamento com a vítima não subsiste. Ou seja, o que o STJ está fazendo aqui é aplicar aqueles requisitos vetoriais do precedente que permitiu o distinguishing, que são a experiência anterior da vítima, a vontade de conviver com o réu, a aquiescência da família e o estabelecimento de um núcleo familiar com registro do filho. Caso o indivíduo não tenha registrado o filho e ainda não possui relacionamento com a vítima, não há que se falar em relativização desta vulnerabilidade, já que a súmula ainda está vigente. Acho que muita água ainda vai correr nesse assunto, mas você agora está bastante... você já está bastante bem informado da jurisprudência atual dos tribunais superiores nos principais delitos contra a dignidade sexual. Um abraço e até a próxima.